300, tem aqui as anotações, 340 páginas, com 12 capítulos. E eu vou falar um pouquinho de cada capítulo para que você entenda bem e obter o livro. Bom, o porquê de eu fazer esse livro? Vou ser bem direto. Eu fiquei 2 anos fazendo esse livro. Eu fiz uns 8 cursos de ozonioterapia, com vários profissionais, com grande gabarito. Porém, eu recebi apenas apostilas. Apostilas, 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 a ponto de eu fazer 1 metro de apostilas. Muito bem, o curso fornece apostila, legal. E aí eu comecei a pensar, eu com aquele monte de apostilas de 1 metro, eu comecei a pensar em uma forma e comecei a pensar, vou comprar um livro de ozonioterapia. Eu busquei na internet os locais de vendas de livros de ozonioterapia. Não encontrei um. Aliás, encontrei apenas um que falava de ozônio relacionado com a veterinária, aplicada à veterinária, medicina veterinária, que não me interessa. Então pensei, eu vou, já que eu não encontro, eu devagar pensei em unir todas essas apostilas. Eu não estou falando que as apostilas, elas eram ruins, que são ruins. Não, apostilas boas. Mas, porém, 1 metro de apostila não dá para mim. Eu queria um livro. E a maior parte dos livros são traduzidos. Então, iniciou aí a minha jornada. Eu comecei a pegar de cada apostila, o melhor de cada apostila, o melhor de cada curso. Então fui discriminando passo a passo. Falei, eu vou fazer um livro. Busquei, ninguém escreveu até agora, eu vou escrever então um livro de ozonioterapia. E fui buscando, fiz alguns contatos, algumas pessoas me ajudaram com material, agradeço. Posso esquecer de alguns, então prefiro não citá-los. E fui escrevendo devagar. Então, primeiro passo. Eu fiz uma história da ozonioterapia desde 1840 até 2021, com todos os acontecimentos de 1840, da sua descoberta, até agora, 2021. E fui escrevendo e buscando, pesquisando, extraía daquela apostila o melhor daquela apostila, ia nos sites já consagrados, na literatura acadêmica consagrada, e buscava o original. Então, eu fiz, o primeiro passo foi esse. A primeira parte, praticamente, é a história, é você conhecer a ozonioterapia, até agora, 2021. Muito bem. Eu fiz a primeira parte falando, ele é composto de 12 partes. Eu chamo de partes, alguns chamam de capítulos, eu coloquei partes. Então eu falei sobre o ozônio. Eu tenho que falar sobre o ozônio. O ozônio é esse azul bonito que nós temos no céu. Falei sobre o ozônio na natureza, o ozônio no corpo humano, o ozônio no gerador de ozônio. Então, para ficar passo a passo. Para quê? Para que os profissionais que trabalham com cursos, com eventos relacionados ao ozônio e para fornecer aos seus alunos, ao invés de oferecer aquela 2, 3, 4, 5 apostilas, oferece o livro, porque o livro ele já tem passo a passo. Eu vou citar alguns aqui, onde ele é muito bem trabalhado.
Aqui, por exemplo, eu falo que a ozonioterapia não é panaceia no sentido pejorativo. Eu explico detalhes. Então, rapidamente vou dizer. Na segunda parte, como eu falei, desde 1840 a 2021, vocês vão ver todos os acontecimentos. Na terceira parte, eu faço a pergunta se o ozônio ele é reconhecido por lei. Eu faço a pergunta se ele é viável, o custo, se ele tem trabalhos científicos, e coloco. E descrevo daqui. Tem uma parte que eu chamo de consultas rápidas. Você rapidamente, você tem uma consulta sobre ozonioterapia em 2, 3 páginas alternadas. E a cada parte eu coloco uma página apenas para você fazer as suas anotações complementares em relação àquele assunto que você leu. Isso é muito importante. Então, eu como aluno, se eu tenho esse livro aqui em um curso, eu vou fazer as anotações aqui no meu próprio livro. E esse livro vai ficar aqui, sobre a minha mesa, para na hora das dúvidas, eu vou na parte que eu estou pesquisando e vou encontrar aqui mais uma outra folha, dizendo anotações complementares, mais uma outra. E assim vai o livro com anotações complementares. Aqui está na parte de injetáveis, microinjeções. Se eu tenho alguma dúvida, eu anoto aqui. Eu não vou deixar fugir e nem vou anotar em papelzinho. Então, a minha preocupação, como sempre foi, fazer livros didáticos. Desde o meu primeiro livro, em 2020, que vendeu mais de 50 mil livros de anatomia e cinesiologia. Mais de 50 mil livros em 2020 não, 2000, que eu lancei o livro Anatomia e Base de Anatomia e Cinesiologia. E vim depois escrever de coluna e venho escrevendo agora. Bom, na terceira parte eu falo sobre as especialidades médicas, especialidades fisioterapêuticas e suas enfermidades. Isso para ficar bem claro. Eu falo sobre os efeitos, os benefícios do ozônio. Eu falo sobre as indicações do ozônio, sobre as contraindicações do ozônio, onde deve-se ter cuidado com a aplicação, com o uso do ozônio na ozonioterapia, né? Na terapia com ozônio. Tem uma parte que alguns vão gostar, outros até não, porque é uma parte que fala sobre a bioquímica, a fisiologia, a biologia, que na verdade é o miolo do livro, de grande importância. Depois eu falo de outra parte, talvez seja mais importante, talvez seja, na minha opinião, é você saber, se chama dosimetria. Na dosimetria você vai saber, vai ter ciência do volume da concentração que é igual à dose. Porque se você errar, você pode ter um grande benefício. Se você errar você vai ter alguns problemas. Se você fizer direitinho, só vai ser coisa boa. Então a dosimetria, dose terapêutica, a concentração. Depois eu falo sobre os tipos de agulhas, seringas. E um detalhe sobre os exames complementares que você poderá solicitar na sua anamnese antes de fazer, talvez, o tratamento com ozônio. Aí nós vamos passar por uma outra parte que eu estou tentando resumir. Tudo bem, colegas?
sugestões de protocolos para o tratamento. Então, ali eu tenho várias sugestões para você tratar, dentro de limites mínimos e máximo. O limite mínimo terapêutico e o limite máximo terapêutico. Você não pode fugir desse limite. Fugindo desse limite também você vai ter desconforto profissional. Então o livro ele está alicerçado mais ou menos dentro dessa sequência. Para terminar, eu falo das vias. As vias intramuscular, a via intramuscular, a via subcutânea, a via intradérmica, as insuflações, insuflação auricular, insuflação retal, insuflação vesículo uretral, insuflação vaginal, enfim, eu falo sobre as insuflações. E tem uma parte que toda voltada ao aparelho locomotor dentro de uma sequência: ombro, cotovelo, punho, mão, coluna vertebral, quadril, joelho, tornozelo, pé. Qual a dose com o seu protocolo já montado, porém sugestões? Com alguns protocolos sugestivos. Depois entramos numa parte da ozonioterapia estética, que eu não poderia deixar de citar. Na ozonioterapia estética é sensacional, também com vários protocolos sugestivos para você trabalhar também com uma estética. Então nós temos uma parte muito clínica, muito voltado ao aparelho locomotor, uma parte de vias sistêmicas e uma parte estética, que inclusive vem como bônus fichas de rastreamento metabólico, fichas clínicas. Depois tem uma parte que eu achei até viável, interessante. Como é que se monta o consultório de ozônio? O que precisa o consultório de ozônio? O que eu preciso ter? Então, eu faço algumas sugestões. Vejam bem, pessoal, são sugestões. Mas o profissional, ele com o livro fica mais fácil, porque ele é um guia. Falo sobre a Declaração de Madrid. Atenção, aviso importante. Então, o que fazer com o paciente? Passo a passo. Aí vem ozonioterapias, como eu estava falando, ozonioterapia, medida e avaliação clínica ou estética. Aqui vem uma anamnese muito interessante, onde tem até um diagrama corporal e a cada parte vem as suas anotações complementares. Então eu tenho um livro que eu vou andar com o livro ou colocar sobre a minha mesa e vou ter as minhas anotações complementares de um curso. Vai servir para o profissional que já é profissional, professor, docente de um curso? Claro, ele ao invés de fornecer 200 apostilas, 1 quilo de apostila, ele pode oferecer o livro como um guia, como um manual de orientação passo a passo. E agora de bônus também, finalizando, eu gostaria muito de falar sobre isso. Eu faço uma ficha clínica muito bacana, com pontos, e ao final você vai identificar o seu paciente, as necessidades dos seus pacientes. Aqui, esse é o meu livro. Eu já fiz uma complementação aqui, eu já escrevi.
exame complementar na parte de sangue. Eu já fiz. Esse livro é o meu. Eu já fiz uma anotação. Aí você vai saber sobre probabilidade de cardiopatia, aspectos de saúde clínica, em percentual, saúde ginecológica, urológica, nutricional, comportamental e psicológico e nível de qualidade de vida. Muito bem, chegou agora ao final do livro. Eu pego toda a parte da cineantropometria. O fisioterapeuta, ele tem pouco acesso a essa parte de medida e avaliação. Isso aí é um grande lance. Poucos sabem medir e poucos têm ciência de protocolos de avaliar o percentual de gordura, peso magro. Para a estética vai ser sensacional. E para a clínica também, porque entra na parte da endocrinologia. Esses dias eu assistindo um vídeo, estou vendo um profissional mostrando um compasso de dobra cutânea, coisas que eu, nos anos em 90, eu já sabia, eu já lecionava isso. Fui professor de cineantropometria há mais de 15 anos, então eu peguei todas essas informações, tá aqui, os aparelhos, os adipômetros, e explico com detalhes as medidas. Olha, vai ser um grande lance isso. Isso aqui seria um outro livro, mas eu coloquei de bônus. Relação cintura e quadril, a todos sabem, mas está aqui perfeitamente, tudo com citações. Não tirei nada de cabeça, não coloquei nada aqui. Locais onde você vai medir, como medir a dobra cutânea. Olha só que maravilha, você dentro do seu consultório e quadros que ao invés de você fazer aquela conta gigante para encontrar um percentual de gordura, você vem direto na tabela, vê a idade, vê quanto foi em milímetro a dobra cutânea, e vai ter a resposta. Essa pessoa está com um bom percentual de gordura, está moderado, está obesa ou está super obesa. Então eu termino, estimados colegas, com uma grande bibliografia e com anotações complementares. Observem esses quadros. E outra, vocês não vão encontrar isso em qualquer livro, não. Porque isso, quem escreveu isso aqui são tabelas reconhecidas mundialmente. Então esse foi o objetivo do livro. Fazer um livro didático, como se faz, até eu explico dando exemplos. Aqui eu apresento, aqui neste livro, eu me posiciono como um aluno. Por isso que o meu primeiro livro vendeu mais de 50 mil. Porque as minhas dúvidas eu fui colocando, eu fui escrevendo. Eu era um aluno escrevendo o livro. Fiquei 2 anos escrevendo esse livro. Tive ajuda, sim. Alguns profissionais me mandaram o material. E eu ia também na fonte, mas com citações. Tudo com citações. Então, pessoal, está aqui o livro, Ozonioterapia, que foi feito para o aluno, para o profissional que está começando, para você, profissional que leciona, indique o livro. Ao invés de dar uma apostila, pode até dar uma apostila. Você indica o livro porque aqui está passo a passo. E o aluno, além disso, ele vai conhecer um pouco da história da ozonioterapia. Que nós temos hábitos de não sabermos nada. O que aconteceu durante de 1840 a 2021? Ah, pô, não me interessa saber. Interessa sim, é importante saber a evolução da terapia. Se você quer ser um especialista, você tem que saber. Como eu tive interesse de saber a história da ozonioterapia.
Eu quis saber assim e fiz, me posicionei como aluno e fui escrevendo. Então, é um livro que tem vários protocolos, sugestões de protocolos, eu deixo bem claro, porque nada é definido, mas dentro de um respeito e um cuidado e uma prudência muito grande, porque o que é escrito, muitos vão ler, mas aqui nós temos os limites, o mínimo e o máximo. Esse livro é o pré-lançamento dele. Já estamos vendendo o livro. Já estamos vendendo com um desconto muito bom. Eu conversei com o meu produtor, porque não sou eu que vendo o livro. Eu entreguei todos os livros para produção. E está aí o nosso livro Ozonoterapia, qualidade de vida e promoção da saúde. Porque é isso aí. É uma terapia complementar, integrativa. É isso que eu tenho para apresentar. Este livro aqui. A vocês, colegas. O meu muito obrigado. Ele foi feito com muito carinho e com muito cuidado, muita prudência, porque eu quero entregar a você conhecimento. O conhecimento ninguém vai tirar de você. Agora, ele é um guia. Não para aqui não, continue estudando. Achou alguma coisa diferente, vai na página, faz as suas anotações, como tem aqui, ó. Aqui, por exemplo, para terminar. Sugestões de protocolos corporais, gordura localizada, concentração X, volume X, forma de aplicação, frequência de tratamento. Tá aqui, porra. O que você quer mais? Tá montado. Antes eu tinha que pegar, retornando a 1 quilo de apostila, que não dá mais, e fiz aqui. Mas, colegas profissionais, foi uma crítica construtiva. Como ninguém escreveu até agora, eu resolvi escrever. E vou avançar, talvez para um ozônio qualidade de vida 2. Tudo bem? Eu agradeço a atenção, a paciência. Já estamos vendendo. E muito, hein? Sem essa explanação. Um abraço no coração de todos, tá? Um abraço e até lá. E siga-me no YouTube, Instagram, no Facebook, né? Tô com o meu produtor aqui e resolvi hoje apresentar. Vamos lá, pessoal. Beijo no coração.